Olá pessoal, tudo bom? Então eu vou voltar às resenhas de livros, né? Que eu faz um tempinho que eu não estava fazendo, estava comentando sobre outros assuntos. Vamos voltar a falar de livro. Então tá aqui. Um romance perigoso, Flávio Carneiro, editora Rocco. Flávio Carneiro. Flávio Carneiro nasceu em Goiânia em 1962. Ele estudou literatura, deu aula durante um tempo ali na região dele, no estado de Goiás, e depois foi pro Rio de Janeiro, lecionar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei se é a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou Estadual do Rio de Janeiro, agora não lembro. E mora em Teresópolis. É interessante porque grande parte dos escritores brasileiros, a maior parte dos escritores brasileiros, não são formados em letras, né? Não são formados em literatura. E o Flávio Carneiro, ele é formado em literatura, inclusive ele é professor universitário de literatura. É interessante porque o professor, em teoria, um professor universitário de literatura, quando escreve um livro, ele está escrevendo exatamente sobre aquilo que ele estudou, que é a especialidade dele é a literatura. Em teoria, ele analisou muitos livros no decorrer da sua carreira. Então, esse é mais ou menos o panorama do Flávio Carneiro. Ele escreveu acho que uns 15 livros, mais ou menos. A pegada dele mais recente são os livros policiais. Esse aqui talvez seja parte de uma trilogia, não sei se pode ser chamado como trilogia, mas é o terceiro livro em que ele utiliza os mesmos personagens, os principais, evidentemente. O primeiro foi O Campeonato, o segundo foi O Livro Roubado, e esse aqui, O Romance Perigoso, é o terceiro livro, esse livro de 2017. O primeiro livro acho que é 2014, 2004, se eu não me engano. E quem são os personagens principais? André e Gordo. Na prática, na teoria, assim, o André é um detetive particular e o Gordo é um dono de um sebo. Mas na prática, os dois são detetives, porque eles são amigos de muito tempo e o Gordo, na verdade, ajuda em todos os casos do André. Então, na verdade, eles acabam os dois sendo detetives. E nesse romance aqui incluiu também a Ana, que é a namorada do André. Também fez parte, assim como outros informantes, um ex-delegado, Heleno, um alfaiate lá que era entendido de um determinado gênero policial, de um autor policial que está envolvido na trama do livro e tal. Então, eu achei um romance policial bem legalzinho, bem interessante. Assim, ele te prende bastante, tá? O autor, é claro que não é assim, não é um romance de primeira linha, tá certo? Você não vai querer uma coisa assim, né? Não é uma Agatha Christie, não é um Edgar Wallace, não é uma coisa tão assombrosa assim, mas é um romance que te passa o tempo, é um romance gostosinho, passa o tempo. Eu fiquei esperando sempre aquela. É, eu tenho essa mania, né? Porque eu li toda a obra da Agatha Christie, li boa parte da obra do Edgar Wallace. A obra do Edgar Wallace são mais de 200 livros, é um negócio assombroso. Eu tenho esse gosto pelo romance inglês, que assim, na verdade, quando você vai finalizar a investigação, sempre tem alguém que você está no meio da história e que você não desconfia e na verdade aquela pessoa é a culpada, então ela está envolvida no crime ou na trama. Então eu fiquei esperando isso no livro. Eu falei, será que um desses personagens principais aqui que está ajudando a investigar realmente tem a ver com o crime? É o próprio criminoso ou tal? E, na verdade isso não acontece. Ou seja, não tem essa reviravolta no final. Então isso me frustrou um pouco, mas frustrou porque eu estava com uma expectativa muito alta. Então vamos falar um pouco sobre o livro. O livro se trata de. Eu gostei muito da premissa do livro, foi por isso que eu resolvi ler. Se trata assim de que escritores de autoajuda estão sendo assassinados. E eu odeio autoajuda. A autoajuda para mim é um estelionato literário, a autoajuda.
Eu, se pudesse modificar a legislação brasileira, classificaria como estelionatário todos os escritores de autoajuda. Mas não vem ao caso. Então a premissa é essa: escritores de autoajuda estão morrendo. E o André resolve investigar esse caso junto com o Gordo. É um caso que oferece recompensas e tal. Eu falo, vamos investigar, né? Vamos ver o que está acontecendo. E eles conseguem sim infiltrar no meio da investigação. No final das contas, eles acabam até sendo contratados por o dono da editora, que congrega os escritores que estão sendo assassinados. E realmente aí passam a fazer parte da investigação de forma oficial, pelo menos contratados, né? Então o livro é muito interessante, ele passa no Rio de Janeiro, ele cita muitos lugares no Rio de Janeiro. Eu gostei muito disso, porque eu tive no Rio de Janeiro um mês atrás, e o André, o detetive, mora exatamente em Copacabana. E Copacabana é o bairro que eu sempre fico no Rio de Janeiro, excetuando uma época da minha vida que eu ia muito e ficava na casa de um casal amigo meu em São Conrado. Todas as vezes que eu fiquei em hotel, eu fiquei em Copacabana. É o bairro que eu conheço, é o bairro que eu gosto. E por uma outra coincidência, o sebo do Gordo, que é o amigo do André, fica na Rua do Lavradio. E o escritório do André fica exatamente dentro do sebo do Gordo. Na verdade, na parte de cima do sebo, que é onde o Gordo mora também. E eu também estive na Rua do Lavradio para visitar um prédio muito famoso que tem ali na Rua do Lavradio, que não vem ao caso detalhar nesse vídeo. Então, e vários outros locais que são citados no livro são locais pelos quais eu passei. Então é muito interessante você ver dentro de um livro, você reconhece os locais que você esteve, que você passou. Eu acho muito legal isso, quando você lê um livro que é ambientado numa cidade que você conhece, você tem familiaridade com ela. Então o que eu tinha para contar sobre o roteiro do livro eu já contei. Se eu for falar alguma coisa a mais, eu vou estragar um pouco a surpresa do livro. Então, o plot é esse. Existem escritores de autoajuda sendo mortos e toda vez que um é morto tem um recado no espelho, uma frase no espelho com batom, e é deixado o exemplar de um livro do Dashiell Hammett, que é um escritor norte-americano muito famoso, escritor do policial noir. O livro mais famoso dele é o Falcão Maltês, que virou filme, com o Humphrey Bogart e tudo mais. Então, todo livro é calcado na obra desse cara. Então, sempre vai ter uma pista que vai remeter a algum romance desse cara. Então, eles têm que procurar. O Valdo Gomes, por exemplo, que é um alfaiate especialista na literatura do Dashiell Hammett, eles vão consultar esse cara porque as pistas que o assassino deixa são pistas que remetem a um romance desse cara. Então, eles vão querer saber qual é o romance para tentar adivinhar qual que é o próximo, porque o assassino sempre que mata ele deixa uma pista, quer dizer, que vai levar ao próximo autor que ele vai assassinar. Então, no decorrer do livro tem vários assassinatos e aí vocês veem que você vai ver que vai ter uma conexão entre os temas dos livros citados do Dashiell Hammett e aquilo que o assassino fez. E no final tudo vai se encaixar. É interessante para quem gosta de literatura policial, porque Dashiell Hammett é um grande autor de literatura policial. Deixa eu tomar um negócio aqui que a garganta está seca. Outros autores são citados também. É interessante porque o Gordo, sempre que ele precisa deixar o sebo, fechar temporariamente alguma coisa assim, ele coloca uma frase de algum autor e ele coloca uma frase assim: se você não sabe de quem é essa frase, volte aqui amanhã que eu te digo quem é a frase. Aí ele vai mostrar o livro para a pessoa e tal. Então é um romance bem gostoso, é um romance para passar o tempo. Não é nada do outro mundo, mas é um excelente passatempo para um romance policial. Eu acho que vale a pena vocês lerem. Então esse livro de 2017 é o último livro do Flávio. Possivelmente depois, mais para frente, eu vou ler outros livros dele, mas achei que valeu a pena. É um livro, assim, passa muito rápido, a linguagem é muito fluida. É bem legal para quem gosta de romance policial. Não esperem nada fenomenal. Apenas um bom passatempo, tá bom? Então é isso aí. Lembrando que esses vídeos que eu faço aqui é uma amostra das minhas
das minhas outras atividades, que são aulas particulares de literatura e outros temas, e palestras literárias sobre literatura, autores e coisas correlatas. Se você tiver interesse nesse tipo de atividade, na descrição do vídeo tem os meus contatos, tem o meu e-mail e tem o meu Twitter, tá bom? Então qualquer coisa basta entrar em contato comigo. E lembrando, né, se você gostou do vídeo, para cima, se você não gostou, para baixo. E se você não é inscrito e quer receber as notificações do canal, tem sempre a opção de você se inscrever no canal, em algum lugar está escrito aí, inscrever-se no canal, e você precisa clicar no sininho para você receber por e-mail as notificações toda vez que entra um vídeo no canal, tá bom? É isso aí, uma saudação e até a próxima.